Tudo bem? Aqui é o Caio Queradia e esse é o terceiro vídeo da nossa série de propósito e a segunda chave que eu quero compartilhar com você. Então anota aí. Nossa segunda chave sobre o propósito é o que é? É que o seu propósito antecede a sua existência. Tá comigo? Olha só. O seu propósito antecede a sua existência. Tem uma passagem de Jeremias 1:5 que diz assim: antes de formá-lo do ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Vou ler de novo, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu, Deus, o escolhi. E antes de você nascer, eu, Deus, o separei e eu, Deus, o designei profeta das nações. Então, Deus está dizendo para um profeta aqui, né, Jeremias, que antes dele ser formado no ventre, Deus já havia escolhido ele. Antes dele nascer, ele já havia sido separado e designado como profeta das nações. Então, olha só. O nosso propósito, ele antecede a nossa existência. Tem uma passagem em Salmos que fala assim: teus olhos viram o meu embrião e todos os meus dias determinados para mim foram escritos no livro antes de qualquer um deles existir. Alguma coisa assim. Então, está falando que o quê? Que Deus fez a gente por um propósito. E o nosso propósito antecede a nossa existência. Então Deus fez você sobre um desígnio, né? Quando ele fala para Jeremias que, ó, eu designo profeta das nações, você já deve ter ouvido alguém falar sobre o poder do design, né? Sobre a gente acha que muitas vezes o design ele está só ligado à estética, à decoração, mas a palavra design, o seu original vem de designo. Então, por que o design é tão importante? Não é só pra gente, não é só para que a gente veja algo bonito, mas é porque aquilo tem um propósito, sabe? Todo design bem feito é proposital. Então, tipo assim, eu sempre gosto de usar o exemplo aqui, ó, dessa garrafinha aqui, ó. Por que ela foi feita dessa forma? É a garrafinha Stanley, né? Por quê? Porque para poder o calor não passar, o calor da minha mão não passar para a bebida. Então, quando foi feito o designer disso aqui, já pensaram no porquê que deveria ser feito, entende? Então, eles estabeleceram justamente esse design para que a gente possa beber algo frio ou quente e não se queimar, entende? Então, por que o design carrega o propósito? Porque cada coisa foi feita justamente para que ela seja funcional. Então, quando Deus desenhou você, Ele estabeleceu propósitos específicos para a sua história, diretamente conectados com seus dons, talentos, aptidões que você recebeu, né? A gente tem talentos que são inatos. A gente tem alguns dons que a gente nunca se preparou para fazer, saca? São coisa nossa. Você consegue ver, por exemplo, uma criança e perceber algumas características dela, né, naturais a ela. Nesse momento agora, minha esposa está grávida, eu sou pai. Eu quero já descobrir qual que vai ser a personalidade, qual vai ser o dom do meu filho, né? Qual vai ser a sua forma de portar, de agir. Por quê? Que por mais que eu e a Renata, a gente seja os pais dele, ele não foi criado em nós, ele foi criado em Deus. Nosso filho é uma criação de Deus. A gente gerou, mas foi Deus quem criou. Foi Deus quem estabeleceu esse ser. Deus sonhou com ele antes da gente existir. Não foi nem a gente que sonhou antes, né? Deus sonhou antes da gente existir já com esse ser. Então Deus já tinha promessas para o nosso filho. Então quando Deus estabeleceu um propósito para o meu filho, para mim, para você, que antecede a nossa existência, Deus confiou a gente dons e talentos que vão operar com a missão de vida que a gente carrega. É por isso que tem muitas pessoas talentosas na comunicação, outros são talentosos, são extremamente criativos, outros são muito bons com liderança, com governo, com o que for. Outros são muito proativos, alguns são bons em estabelecer fontes, conexões, outros são bons com números, outros são
dão bem com relações interpessoais, né? Outros são bons com conquistas mais técnicas, né? Então cada um tem uma característica. Então cada característica que você carrega, Deus te deu essas características, esses dons, esses talentos, para que eles cooperassem para a tua missão de vida, com o teu propósito de vida, com o teu projeto de vida. É por isso que uma das coisas mais frustrantes na vida de alguém é alguém se tornar extraordinário em algo, mas ainda não entender o propósito que Deus tem na sua vida, entende? Na vida dele. Porque você recebeu... Por quê? Tudo que você recebeu de Deus e você não faz para a glória de Deus é como se você estivesse usurpando Deus, sabe? A palavra de Deus fala sobre uma história, uma parábola de um senhor que distribuiu talentos. Em algum momento, ele volta para prestar contas daqueles talentos. Acho que você já deve ter ouvido falar dessa parábola, né? Já deve ter lido ela. Essa parábola diz o seguinte: quando o senhor que distribuiu talentos volta para prestar conta dos talentos que foram distribuídos, aquelas pessoas que enterraram o talento que haviam recebido, até o pouco que eles tinham, até o único talento que eles tinham, e foi tirado. Mas aqueles que zelaram bem, que multiplicaram seus talentos, receberam ainda mais. E detalhe ainda, que tanto o servo que multiplicou por 2 vezes, quanto o servo que multiplicou por 5 vezes, os dois receberam a mesma coisa, receberam a mesma palavra, receberam a mesma recompensa, que foi servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isso significa que o quê? Que não importa a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que você faz. Se você fez muito ou se fez pouco, o que importa é que fez. Que você foi obediente em fazer, obediente, né? Em ser obediente. Então, por que Jesus está nos ensinando isso a partir dessa parábola? O que Deus está nos ensinando a partir desse entendimento? É que tudo que Deus te deu opera para a tua missão de vida. E a partir do momento que você é fiel com o que Deus te deu, você será ainda mais usado, você receberá ainda mais porções de Deus, você receberá ainda mais ativação de Deus. Então, cara, por exemplo, eu não fui capacitado desde o princípio para viver o que eu estou vivendo. Mas à medida que eu fui sendo fiel, nas medidas em que Deus me foi concedendo, né, nos talentos que Deus me foi concedendo, nas coisas que Ele me pediu para fazer, eu fui fazendo, Deus me foi me dando mais talento. No início, eu não conseguia falar direito, eu tinha muito pouco talento para comunicação, não conseguia me expressar, tinha vergonha, né? E eu sempre vi um pouco dessa característica da fala em mim, mas como eu enterrei aquele talento, ele estava sumindo. Só que à medida que eu fui servindo mais a obra do Senhor, mais e mais eu fui me envolvendo com o propósito de Deus, tendo mais entendimento, sendo mais zeloso com as coisas, né? Aprendendo mais, né? Me capacitando mais, aumentando a minha capacidade. A partir do momento que eu fui entendendo mais sobre o princípio da mordomia, né? Sobre a forma como eu gerencio aquilo que o Senhor me confiou, eu percebi nitidamente que as medidas que Deus tinha me dado no início começaram a ser esticadas, multiplicadas, potencializadas. E é por isso que é impossível alguém que sabe quem é, sabe o propósito que carrega e é fiel a isso não crescer. Não é impossível você viver uma aceleração no teu trabalho, no teu ministério, em qualquer área da sua vida. Porque a partir do momento em que você entende quem que você é, o propósito que você carrega, os talentos que Deus te deu, você vive essa aceleração, entende? Então olha só, se fosse pra gente priorizar alguma coisa, pra gente gastar o tempo, antes de começar qualquer projeto, qualquer coisa que você vai fazer na vida, seria exatamente isso. Eu sempre digo, cara, entende o seu propósito. Entende o seu propósito. Eu sempre digo, tipo, por exemplo, se você fosse tomar um café comigo, me perguntasse hoje, Caio, me fala algo que vale a pena gastar tempo. Eu ia te falar, cara, entende o teu propósito e a tua identidade. Porque tudo depende disso. Tudo que você vai viver, tudo que você vai construir, tudo que tem valor eterno, está pautado na sua identidade e no seu propósito. Então é por isso que quando a gente vê a nossa geração, né, igual a gente vê hoje, com uma crise de identidade, né, a gente entende por que tem tantas pessoas se sentindo vazias e frustradas. Uma das maiores crises da nossa geração é a crise
existencial. Tem muita gente trabalhando, produzindo, né, mas se sentindo vazio por dentro. Por quê? Porque não é sobre capacidade, não é sobre capacidade produtiva, é sobre viver o propósito pelo qual você foi chamado. Tem gente que é produtiva, mas se sente vazia. Tem gente que está construindo algo grande, mas se sente frustrado. Por quê? Porque o vazio existencial só é preenchido quando a gente cumpre o propósito pelo qual a gente foi gerado. Entende? Então fez sentido para você? Curta, compartilha e vamos para o terceiro vídeo, quarto vídeo, não sei, da nossa série, né, de propósito.